Creo que Sim, ahí agora estamos vendo se está sua. bien. Perfecto, bueno, buenas tardes a todos. En esta oportunidad venimos a contarles, venimos porque bueno, somos un grupo de docentes y estudiantes de la carrera de Diseño Industrial de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina. Es un grupo de extensión que viene trabajando ya hace como 6-7 años y en esta oportunidad vamos a jugar entre Urdimbre y Trama para poder repensar nuestras prácticas extensionistas de manera significativa. Es un proyecto financiado por la SPU en el marco del programa Universidad, Cultura y Territorio, con una convocatoria del 2021. Surgieron algunas cosas con las cuales recién este año hemos podido dar curso a este proyecto. Es un proyecto que se viene ejecutando hace más o menos 2 o 3 meses, que tiene básicamente como objetivo principal fortalecer lazos sociales y construir esos lazos con una comunidad o en un grupo en realidad de niños y jóvenes en un barrio periurbano de la ciudad de Mar del Plata, que es donde residimos todos los participantes y donde se encuentra la universidad y la facultad. Es una juegoteca que básicamente lo que hace, y es a donde venimos a intervenir, es trabajar con los niños básicamente en el juego. O sea, jugar con ellos todos los sábados en un predio que posee esta organización que se llama Nada es Imposible. Entonces, nuestro objetivo es trabajar con esa comunidad, trabajar con el juego, desde el enfoque de derecho y básicamente trabajando con lo que hacemos en la profesión, ¿no? Que somos diseñadores industriales y la idea es trabajar produciendo objetos para jugar de base textil. Entonces, comprender el Natália, arte como esta... desculpa. Sí. Natália, desculpa te interromper, mas sua apresentação ela não está na tela inteira e não estavam passando os slides. Ah, ok, perfecto. Ok, está passando. Ah, ok. Entonces, así. De hecho, así. Ok, pode deixar assim. Ok, obrigada. Entonces, trabajamos el arte como herramienta de transformación social para poder transformar, digamos, y reflexionar sobre nuestras prácticas docentes, nuestras prácticas como estudiante, porque también yo soy estudiante de otra carrera, para poder potenciar lo individual y lo colectivo. Ahí podemos ir viendo algunas acciones que hemos llevado a cabo durante este proyecto. Básicamente, como les conté, es atender las necesidades lúdicas, recreativas del niño y del adolescente y el derecho al juego. Y estas actividades están desarrolladas bajo lo que nosotros llamamos diseño integral y social, ¿sí? A través obviamente, de contactos con textiles. Por ejemplo, en este caso, el dibujo como medio de expresión, el derecho a poder opinar y ser oído. En este caso, trabajamos mucho con lo que es la expresión del niño, que puede ser a través de un cuento, digamos, la excusa son varias, pero el producto final siempre es un trabajo hecho colectivamente, entre ellos también, para poder producir objetos textiles. La técnica de sublimación nos permite rápidamente poder transferir, digamos, esas expresiones a distintos telas u objetos, que rápidamente entre ellos se logra, digamos, este intercambio de producciones, ¿no? Esto de tejer para nosotros es, como diseñadores industriales textiles, es una palabra que nos gusta usar mucho porque siempre estamos articulando, tejiendo redes, puentes, ¿sí? De alguna manera, y poder llevar este modo de tejer, este modo de articular los saberes con los estudiantes para nosotros es fundamental para poder coadyuvar a alcanzar esa formación universitaria. Si nosotros no vamos a hacer ese asistencialismo, sino que vamos a trabajar con ellos, vamos a construir con ellos, ¿sí? Brevemente, bueno, como les conté, es un proyecto que está llevándose a cabo en este momento. Nos pareció rico terminar, digamos, con esta frase remixada del cantautor argentino que es
Fito Páez, ¿quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer la extensión. Obrigada, Natália, pela apresentação. Vamos dar sequência. A Lisângela Cate do Nascimento seria a próxima apresentadora. Lisângela, pode subir sua apresentação, por favor. Certinho. Boa apresentação. 7 minutos, tá bom? Autocartografia dos territórios das comunidades quilombolas de Vaporanduva e São Pedro e produção de material didático. É uma ação de extensão que está em desenvolvimento agora no ano de 2023, com financiamento da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFABC, em parceria com o Quilombo de Vaporanduva, lá no Vale do Ribeira. Eu sou a professora Lisângela Cate do Nascimento, então agora eu falo boa tarde para todo mundo, que eu entrei aqui rapidamente. Eu sou professora da UFABC. Essa comunicação aqui foi escrita, foi elaborada juntamente com a professora Helena França, também da Universidade Federal do ABC, juntamente com o Elson da Silva, que é do Quilombo de Vaporanduva, professor, e com a Viviane Marinho Luiz, também do Quilombo de Vaporanduva, que é professora. Nessa nossa ação de extensão, ela tem um principal objetivo, que é o quê? Contribuir para que moradores das comunidades quilombolas de Vaporanduva e de São Pedro, que ficam na região do Vale do Ribeira, aprendam a elaborar seus próprios mapas dos territórios tradicionais que habitam, né? Na verdade, assim, um dos grandes objetivos é possibilitar o acesso dessas comunidades às técnicas básicas de cartografia e geoprocessamento, para que elas possam elaborar seus próprios mapas. Aqui, rapidamente, sem detalhar muito, aqui é a região do Vale do Ribeira, para quem não conhece, aqui é o estado de São Paulo e estado do Paraná, aqui é o Rio Ribeira de Iguape, e ao longo do Rio Ribeira de Iguape temos várias comunidades quilombolas, além de comunidades indígenas, caiçaras e caboclas, no Vale do Ribeira. Temos aí mais de 50, 60 comunidades quilombolas aí presentes nesta região. Pontos de partida para essa ação, ou justificativa, assim poderíamos chamar, temos vários, elencamos aqui apenas 3 para trazer para vocês. Um deles é a relevância, o reconhecimento da relevância social e política do geoprocessamento em ações anteriores lá no Vale do Ribeira. Então, a professora Helena França, que está nos assistindo agora, ela é idealizadora dessas ações, ela já trabalha há muito tempo com ações de geoprocessamento com comunidades tradicionais do Vale do Ribeira, né? Então, já trabalhou na comunidade caiçara da Jureia, na comunidade quilombola de Ribeirão Grande e Terra Seca, em Poças, e agora estamos juntas na comunidade de Vaporanduva. Acho que é importante a gente entender que o mapa é um instrumento de poder, né? E geralmente quem faz os mapas para essas ou dessas comunidades tradicionais é o próprio Estado, né? Então, como instrumento de poder, saber fazer seus próprios mapas, ter acesso a esses procedimentos da cartografia e do geoprocessamento, possibilita o empoderamento dessas comunidades, que no caso do Vale do Ribeira, elas são vítimas constantes de racismo ambiental, elas passam por diversas situações de conflitos territoriais e ambientais, seus territórios estão frequentemente ameaçados tanto por políticas ambientais restritivas pelo próprio Estado, como por empreendimentos econômicos, né? Além disso, é uma demanda das próprias lideranças das comunidades quilombolas de Vaporanduva e São Pedro, que relataram para a gente a necessidade de ter qualificação de seus moradores para que eles possam fazer a coleta das coordenadas geográficas que são exigidas pelo Estado para autorização do plantio das roças de coivara. E outro aspecto que é importante colocar, que todas as ações anteriores, antes dessa, né, de 2023, a gente viu um forte comprometimento dos alunos de graduação, tanto os bolsistas quanto os voluntários, em todas as etapas da ação. E a gente começa a entender a importância da ação de extensão universitária aí para a formação dos alunos, né, tanto das licenciaturas quanto dos bacharelados, enfim, dos cursos de engenharia, que vão ajudando a formá-los como estudantes, como pesquisadores, então consideramos relevante, né? Em relação à metodologia, como é que a gente faz essa ação? A gente faz por meio de oficinas, aqui são 2 folders que eu coloquei para vocês verem aí, da primeira oficina, que já aconteceu no mês de maio, o folder da outra oficina que vai acontecer ainda no mês de julho. Então,
O calendário, toda, né, a parte de organização, a gente faz em diálogo com a comunidade de Vaporonduva em São Pedro, né? A gente parte do princípio que a ação de extensão universitária ela é sempre feita a partir, né, desse diálogo constante entre a universidade e as comunidades. E o calendário é feito juntamente com a comunidade, aqui vocês estão vendo que tem o nome de duas meninas, a Bruna e a Fernanda, que são estudantes e são moradoras do Quilombo de Vaporonduva, contribuindo o tempo inteiro nesse processo, aí, dialogando com os nossos alunos. E a gente faz as oficinas na etapa que antecede a ida ao Quilombo, a gente organiza com a equipe executora aqui da UFABC os tutoriais que vão se constituir em materiais didáticos para as pessoas que estão fazendo o curso poder depois treinar. Então, aqui são exemplos de tutoriais que nós fazemos. Aqui eu trouxe algumas fotos, a professora Helena França aqui ministrando a oficina. Aqui eu acho essa foto bastante representativa para mostrar para vocês. Aqui é a professora Viviane, que também é autora dessa comunicação. Ela está aqui fazendo o curso juntamente com uma aluna dela. Aqui é a nossa aluna Bruna, contribuindo aí como monitora, né? O nosso aluno Luiz e a nossa aluna Milena contribuindo aqui como monitores. Essa foto também é muito importante a gente se atentar a ela, que são duas moradoras, duas quilombolas mais velhas, que estão fazendo o curso também. Para todo mundo que trabalha com comunidades tradicionais, sabe a importância que tem, né, da valorização dos mais velhos, que muitas vezes não tem, né, não tem tão facilmente habilidade para as tecnologias e tudo mais, mas são grandes conhecedores do território. Então, elas estão ali aprendendo sobre cartografia, aprendendo sobre geoprocessamento e, sobretudo, nos ensinando também sobre o território tradicional. Então, esse diálogo é fundamental nessas ações de extensão. Rapidamente aqui, pensando ainda na metodologia, vou contar aqui rapidamente para vocês como que a gente organiza, né? A gente sempre trabalha a partir de um passo a passo que nosso objetivo é que todos que estão ali fazendo, né, a ação, que estão fazendo esse curso, consigam avançar em suas aprendizagens. Então, aqui é um exemplo bem básico da atividade de coordenada geográfica, que é estruturante para se entender como se mapeia, como que constrói os mapas. Então, uma atividade bem básica de eixo X e eixo Y para achar um ponto. Então, eles aqui estão fazendo no papel aí a atividade, mas também experienciando com o próprio corpo como são né, o que é o sistema de coordenadas geográficas. E aqui, depois, né, de uma série de atividades, a gente sai para coletar pontos, sai para coletar coordenadas geográficas de pontos que quem está fazendo o curso considera importantes para se colocarem no mapa naquela experiência, naquele exemplo. Então, a partir de aplicativo de celular, eles vão coletar pontos, e aqui depois a gente volta para aquele ambiente em que a gente está fazendo ali a atividade, e a partir do que eles coletaram, né, de pontos ali com o uso do aplicativo de celular, a partir de uma tabela de atributos, a gente vai colocar aqui esses pontos que eles consideraram importantes aqui dentro no mapa, né? Então, essa é uma primeira versão aqui de construção de um primeiro mapa da oficina. Quanto tempo eu tenho? Que eu falei bem rápido. Eu tenho mais algum tempo? Bom, não me cortaram, então eu vou seguir aqui falando. Se vocês vão vendo aqui que, né, eles colocaram aqui pontos que eles consideravam importantes para esse primeiro mapeamento. Então, aqui temos casa, roça e infraestrutura aqui. Voltando aqui, como eu tenho tempo, eu vou voltar um pouquinho aqui a esse conjunto de fotos. A gente tem observado, né, a importância que tem esse tipo de ação para que eles possam, né, ao final, né, é esperado que ao final eles construam um mapa, né? Então a gente está nesse mapa preliminar ainda, que foi resultado da primeira oficina. Como atividade, até a nossa próxima oficina, que vai ser agora em julho, eles estão sozinhos treinando, coletar coordenadas com o uso de seus celulares dentro da própria comunidade, e a partir, né, dessa segunda oficina, a gente vai dar continuidade à elaboração dessa versão preliminar do mapa, para que ao final desse processo eles tenham
um mapa que seja elaborado a partir de aspectos que eles consideram relevantes aqui para ser mapeado. Estamos usando o QGIS para isso, que é um software de download gratuito. Eles aprendem nesse processo, né, a consultar, ter acesso à base de dados também, que são de base de dados públicos. Então, é bem interessante que eles vão percebendo, isso já aconteceu na primeira oficina, eles vão percebendo que tem dados sobre as comunidades quilombolas em vários bancos de dados públicos e dados, inclusive, que estão desatualizados, né? Então, eles tiveram a experiência de consultar dados que eles mesmos disseram para a gente, não, mas esses dados não estão atualizados. Então, esses são os principais aspectos aí que eu trouxe para a gente conversar. Eu não sei quanto tempo eu tenho ainda, né? Porque eu tenho algum tempinho ainda? Seu tempo já encerrou, Lisângela. Tá certo, obrigada. A gente sai correndo aqui para falar nesse tempo de 7 minutos e vai se atropelando. Obrigada a todos, viu? Tchau, tchau. Obrigada, Lisângela. Vamos passar para o próximo apresentador, seria o Ronges, mas eu acredito que não tem ninguém para apresentar no lugar dele. Se for alguém, por favor, se manifeste no chat. Não, então vamos passar para Eduarda Braga. A Ana, né? Ana Margarida, você que vai apresentar. Deixa eu só subir aqui. Desculpa, a gente não estava te ouvindo, seu fone ainda estava mutado. Ah, tá tudo bem. Agora tá ouvindo? Sim, sim. Isso. A gente já está vendo sua apresentação também, Ana, pode dar sequência, tá bom? Boa tarde a todos. Vou falar sobre... Ai, pus o slide errado. Você me desculpa? Vou ter que tirar aqui. Eu não entendi. Como? Eu pus da apresentação de ontem, eu vou colocar o correto, tá? Desculpa. Sim, não, sem problema, pode subir a sua apresentação correta. Bom, enquanto ela tenta corrigir a questão de conexão, vamos dar sequência. A próxima, então, seria o Anselmo. Anselmo, quem que vai apresentar? A Adriele. Sou eu. Isso, boa tarde, Adriele. Pode subir sua apresentação também, por favor. Vou apresentar. Boa tarde. Ana Margarida, eu não sei se você está me ouvindo, mas eu retorno com você, tá bom? Só para a gente dar sequência aqui e não perder o tempo. Muito boa tarde a todas e a todas. Eu sou Adriele Nara Serra Bezerra. Eu sou estudante de doutorado do programa de pós-graduação em Educação na Amazônia, doutorado em rede do Educanorte, da UFPA, Polo Santarém, Polo Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, e faço parte do grupo de estudos e pesquisas STED BR UFOPA. Trouxe aqui para apresentar para o 6º Congresso de Extensão da UGM o trabalho intitulado A Extensão Universitária e as Políticas Públicas para a Educação Superior, Estado da Arte no Banco de Teses e Dissertações da CAPES. O orientador desse trabalho é o professor doutor Anselmo Alencar Colares, professor titular da UFOPA. Então, a pesquisa de doutorado que eu desenvolvo no programa Educanorte, né, é uma pesquisa no ramo das políticas públicas educacionais para a educação superior, e o meu objeto de estudo específico é a extensão universitária. Então, eu busco estudar essas relações entre as políticas públicas educacionais, né, para a educação superior e a extensão universitária, né, especificamente o meu objeto de estudo é em torno do REUNE, né, das políticas de fomento, né, de acesso e democratização à educação superior. Esse trabalho é parte, né, da minha pesquisa de doutoramento, né, uma parte inicial da pesquisa de doutoramento que eu estou desenvolvendo, né, e eu busquei nesse momento inicial do desenvolvimento da minha tese compreender como as políticas públicas voltadas à educação superior têm contribuído para a expansão e o fortalecimento da extensão universitária brasileira. Então, eu desenvolvi uma pesquisa de cunho bibliográfico, né, acerca da produção acadêmica da relação entre a extensão universitária e as políticas educacionais, no banco de teses e dissertações da CAPES, delimitando a busca pelos termos extensão universitária e políticas,
e apenas teses de doutorado defendidas a partir de 2007, né? O foco da minha análise, voltando aqui, foi a questão central, a tese, os objetivos e os resultados. Então, sendo bem breve, né, considerando o tempo curto, encontramos 38 teses, né, nesses parâmetros defendidas entre 2007 e 2022, que trouxeram essa relação, e dessas, identificamos que apenas 8 teses trouxeram contribuições ao estudo dos desdobramentos das políticas públicas de educação superior para a extensão universitária. Aí eu trouxe 2 exemplos aqui, como a tese de Pimentel, defendida em 2015, intitulada Universidade e Políticas de Extensão no Brasil no governo Lula, período 2003 a 2010, na qual identificou-se que a relação entre o Estado e a extensão universitária se configurou como positiva e possibilitou à extensão o reconhecimento e a sua consolidação enquanto agente de intermediação de políticas públicas do Estado brasileiro. Outra tese que eu trago, que destaca essa relação entre as políticas públicas de educação superior e a extensão, é a tese defendida em 2019 por Batista, intitulada Políticas para a Extensão Universitária e sua implementação na UFG, no período de 2006 a 2016. Nessa tese, investigou-se se houve crescimento da extensão propiciado pelas políticas públicas do período estudado e inferiu-se, né, na pesquisa, que a adesão a essas políticas públicas e também aspectos específicos de governança interna propiciaram um alto desempenho na área de extensão da UFG, além da constatação de que as iniciativas do governo naquele período também foram motivo de retorno institucional. Então, a partir desse trabalho, né, nós conseguimos já identificar que o fortalecimento da extensão universitária brasileira apresenta relação com as políticas públicas federais voltadas à educação superior, né? Isso, sobretudo, a partir de 2007, com a implementação do Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais, o REUNE, né? Apesar disso, apesar dessa constatação, a quantidade de teses que estabelecem essa relação encontrada nessa pesquisa evidencia a insuficiência de estudos acadêmicos sobre o tema, né? E por isso que estamos dando prosseguimento a esse projeto, né, de tese de doutorado, pesquisando essa relação. Tá? Então, a ideia é compreender se o REUNE, ao promover a democratização do acesso, ele ocasionou repercussões significativas na formulação e na implementação de políticas de extensão nas universidades federais, ao ensejar a reestruturação, né, que tá presente no programa, né? E nessa reestruturação, a extensão passou a ter espaço, essa é a tese que estamos defendendo, né? E isso culminou com um momento histórico de maior protagonismo da extensão, que é o que nós estamos vivendo agora, que é o da curricularização da extensão. Certo? Então, muito obrigada. Obrigada, Adriele. Vamos dar sequência aqui às apresentações. Agora a Scully. Scully, seu áudio está muito baixinho, acho que você voltar, a gente consegue te ouvir melhor. Estão me ouvindo agora? Sim, agora sim, perfeito. Pode dar sequência, tá bom? Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Scully Alves, eu sou uma mulher cabocla, sou da cidade de Caçador, atualmente estou em Florianópolis, sou graduanda em licenciatura em teatro e sou bolsista do projeto de extensão Memória e Patrimônio Cultural do Povo Laclanús-Xoclengue, em Santa Catarina, juntamente com o NEAB. As minhas coordenadoras são a Maria Helena Tomasi, Sueli Francisca, e é isso. Então, aqui na introdução, vou falar sobre o meio das tecnologias, né, que está cada vez expandindo, cada vez mais presente no nosso dia a dia, e isso tem afetado também as comunidades indígenas, né? Então, o nosso projeto ele vem assim com o objetivo do audiovisual para fazer essa conexão e a gente possa trabalhar, construir um audiovisual que visa a preservação da memória coletiva, patrimônio cultural e espaços-tempos de resistência, mostrando a vivência, a cultura e tradição do povo Laclanús-Xoclengue de Santa Catarina.
O objetivo desse projeto é produzir um conteúdo audiovisual que visa a preservação da memória coletiva e patrimônio cultural. E todo o processo que a gente está desenvolvendo está sendo construído junto com o povo Laclanô, criando então um material de acervo a partir de uma visão não colonial que servirá para dar visibilidade aos povos indígenas de Santa Catarina. Vale ressaltar também que esse projeto só está sendo possível através da indígena Valderez, que abriu as portas da comunidade dela para que a gente possa fazer essa imersão, estudemos a dissertação dela para poder estar fazendo esse trabalho. Ela é nossa indígena como referência desse projeto. E a metodologia, o método, a gente está trazendo aqui a Lei 11.645 de 2008, que ao ressaltar a Lei de 10.639 de 2003, acresce a obrigatoriedade do estudo dos povos indígenas aos estudos das populações africanas e afro-brasileiras em todo o Brasil, fundamentados no estudo da pesquisa e da experiência vivenciada pela Valderez. As ações dedicadas ao planejamento operacional que envolve discussões teóricas e metodológicas sobre relações étnico-raciais, racismo, branquitude, decolonialidade, pautas identitárias, lugar de fala. Também atividades extensionistas, com oficinas de vivências em educações e relações étnico-raciais, direcionadas para a produção de um audiovisual que contempla as narrativas culturais do povo Lacanoxoclengue em Santa Catarina. Nos primeiros encontros, o nosso grupo se reuniu quinzenalmente para ler os capítulos da dissertação Lugares de Acampamento e Memória do Povo Lacanoxoclengue de Santa Catarina, da indígena Valderez, que foi a base para a gente entender melhor a história e origem do povo Lacanoxoclengue em Santa Catarina. Então, dentro desse contexto, a oficina Cantos da Floresta veio como contrapartida desse projeto, sendo aplicada nas escolas com o intuito de trabalhar diferentes manifestações culturais dos povos indígenas, grafismos indígenas, criatividade musical e coletividade. Eu acabei não dando tempo de colocar umas imagens que eu gostaria de compartilhar, mas é isso. E a conclusão, os resultados até então têm sido muito positivo. Quando a gente aplicou, surgiram questionamentos sobre a cultura dos povos indígenas, principalmente sobre os grafismos, porque a nossa oficina ela aborda brevemente sobre os grafismos, né, mas ela tem o foco na composição musical. Trouxe reflexões sobre os povos indígenas em contexto sociopolítico na atualidade. Também foi discutido sobre a decolonialidade musical, já que a oficina que a gente tem aplicado, Cantos da Floresta, vem com o intuito de resgatar a ancestralidade. Vale ressaltar que o nosso projeto também está em processo, está em desenvolvimento. Ele tem a duração de 2 anos, né? E nesse primeiro momento, eu posso dizer que foi uma imersão para a gente estudar as narrativas contadas pela indígena Valderez, juntamente com a equipe do NEAB, e a gente realizou algumas ações nas escolas, mas no próximo semestre a gente tem como objetivo visitar a aldeia Lacanoxoclengue, que fica localizada em Itajaí, Santa Catarina, e aplicar cada vez mais as nossas oficinas dentro das escolas, reeducando de maneira indireta, aplicando as reflexões sobre os povos originários no contexto da atualidade. Acho que seria isso. Obrigada, Scarlett. Vamos dar sequência. Patrícia de Carvalho Mastroianni. Correto de produtos à base de plantas e suplemento alimentar. É um projeto financiado pela Pró-Reitoria de Extensão Universitária da Unesp. Eu não consigo mudar a página. Mudou? Acho que mudou demais. Mudou, sim. Esse projeto, ele iniciou no momento motivado pela pandemia, né, no ano de 2020. E naquele momento houve inclusive um edital do Ministério da Saúde para o enfrentamento da Covid. E naquele momento a gente foi contemplado para fazer uma revisão sistemática e observamos que as medidas do controle se baseavam em uso de máscara, higienização de mãos e isolamento social. E ainda não havia medicamentos para o tratamento ou vacinas para a prevenção. E houve um aumento expressivo de produtos à base de plantas e suplementos alimentares como tratamento alternativo preventivo da Covid, inclusive as suas sequelas.
E por que, né, essa questão do uso de produtos à base de plantas e suplementos alimentares? Pelo fácil acesso, é sem prescrição, existe uso popular já para a resolução de problemas de saúde menor, havia um fake news, né? Muitas informações nas mídias, inclusive desinformações e falta de conhecimento técnico-científico que evidenciavam o seu uso. E atrelado a algumas notícias, né, de potenciais riscos de segurança, como, por exemplo, o caso de uma enfermeira que utilizou uma mistura de 5 ou mais plantas medicinais e houve falecimento, né? Então, apesar de ter a ideia de plantas medicinais serem isentas de eventos adversos, na verdade não acontece. E ainda há interações com os medicamentos de uso contínuo. Então, entendemos que havia uma necessidade de integrar esses saberes populares, esse uso já que existia, e trazer as evidências, trazer esse diálogo. E aí, por conta disso, o objetivo foi promover o letramento científico da população, acadêmicos, profissionais da saúde e gestores sobre o uso racional desses produtos. E aproveitamos no momento em que a PROEC abriu um edital em 2021 e 2022 para a difusão do conhecimento técnico-científico e letramento da sociedade. Nesse momento, numa condição de isolamento social e de aulas remotas, abrimos, né, criamos as redes sociais no Instagram do Encapsulando, @nesp, e no Facebook. Como nós trabalhamos, né? As universidades envolvidas, a Unesp, né, alguns cursos da Unesp, da Uniara, da Uniso e da Unisa, de São Paulo. Montamos uma equipe multidisciplinar e desenvolvemos uma prática interdisciplinar com estudantes de ensino médio, porque nesse momento houve um incentivo do governo do estado para ampliar as bolsas PIBIC ensino médio, graduandos de farmácia, de medicina, nutrição e ciências biológicas fizeram parte desse projeto das universidades citadas, pesquisadores de pós-doutorado, pós-doutorandos de 2 programas de pós-graduação nosso, do de alimentos e o de ciências farmacêuticas, e professores do cuidado farmacêutico, farmacognosia, farmacobotânica e nutrição fizeram parte desse projeto. Então, tivemos como, não está carregando, né? Mas nossas atividades era, primeiro, a capacitação dos integrantes do projeto, né, por meio de leitura de artigo científico, identificar a qualidade do estudo e o desenho do estudo, seguido de um curso da Fiocruz para letramento e difusão do conhecimento científico, seguido de um estudo, né, que aqui não está aparecendo, mas a gente buscava as demandas sociais referente ao assunto, seguia por uma busca da literatura, uma estratégia de busca para trazer a maior e a melhor evidência, uma leitura crítica desse estudo, fazendo um roteiro técnico palatável, seguido de uma tradução mais lúdica sobre o assunto e, em seguida, a publicação nas redes sociais. Então, foram produzidos, né, até janeiro desse ano, 182 materiais didáticos nas mídias sociais do Encapsulando, como a gente pode ver aqui algumas fotos das primeiras postagens. Os primeiros materiais didáticos foram voltados à definição do que é produto à base de planta e suplemento alimentar. É muito interessante porque a mídia trazia suplemento alimentar como medicamento, e a gente ajudou a diferenciar os produtos à base de planta, a diferença de um fitoterápico com as garrafadas, por exemplo. Então, fizemos todo esse letramento das pessoas identificarem a diferenciar medicamento de suplemento alimentar e de cosmecêuticos também. O cenário da Covid, né, reforçou um olhar holístico para a saúde mental, que era uma das sequelas, e uma das primeiras séries que fizemos foram sobre os probióticos, que é um suplemento alimentar utilizado como coadjuvante na melhora e prevenção de transtornos mentais e comportamentais. Então, a gente trouxe a evidência e os vieses e a falta de qualidade desses estudos para apoiar uma decisão ou não, né, como esse aqui tem uma sequência, inclusive para desordens de depressão, ansiedade.
observamos em 2021 a maior demanda, né, do controle da pandemia e o nosso retorno, a questão da obesidade, do sobrepeso. Então, nesse sentido, nós fizemos algumas séries que eu vou destacar aqui, como produtos à base de planta para perda de peso, uma vez que houve o óbito, né, de uma enfermeira nesse contexto, trazendo exemplos de eventos adversos, né, casos de internação e até morte por uso de suplementos. O caso do uso de plantas e a doença de base como diabetes. A diabetes era um fator de risco associado às comorbidades da Covid, e uso de plantas trazendo a consequência o que pode apoiar ou não. A questão do esporte, né, casos de atletas que usam suplementos e as suas consequências de saúde. Trouxemos a questão do conhecimento ancestral, do uso de plantas no contexto de religiões afrodescendentes. A questão do idoso e quais são as plantas que são potencialmente perigosas e elas não devem estar utilizando. O alho, que era comumente apresentado nas redes sociais, que pode ser tanto um suplemento como um produto à base de planta, e como tinha evidência ou não esse uso. A partir dessa democratização nas redes sociais, foram publicadas 3 livros de acesso aberto, um orientando toda a questão do uso, que parte usa, como prepara cada produto para o emagrecimento, a questão dos probióticos e a saúde mental, que tinha evidência ou não, e para o diabetes, né? O seu tempo. Essas 3 cartilhas. Como resultado final, atingimos quase 44 mil contas no Instagram, quase 7 mil no Facebook, e trabalhamos 15 projetos de iniciação científica e extensionista, incluindo trabalhos de conclusão de curso nos temas que já foram abordados. E atualmente estamos trabalhando a saúde do útero, porque não é a saúde da mulher, né? Porque há pessoas com útero trans, por exemplo. E, como conclusão, entendemos que o projeto, né, propiciou uma convergência entre a evidência científica e os saberes populares, democratizando o conhecimento e a ciência, né? Propiciando a aprendizagem interprofissional por conta dos diversos cursos envolvidos e estreitamento da relação do diálogo entre a universidade e a sociedade num contexto de isolamento social, né? E pautando a indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão, corroborando com objetivos de educação de qualidade, saúde, bem-estar e desenvolvimento sustentável da Organização das Nações Unidas. A gente agradece a oportunidade, é um projeto apoiado pela CAPES, PROP e a PROEC, e aqui segue algumas referências que citamos ao longo da apresentação. Muito obrigada. Obrigada, professora Patrícia. Vamos dar sequência com as apresentações. Seria agora a apresentação da Isabel, Cristina de Barros Tranin, que vai ser apresentada pela Jaqueline. Jaqueline, me escuta? Ótimo. Meu nome é Jaqueline Arice, eu sou aluna pós-graduanda da Unesp e estou apresentando em nome da Isabel, que por motivos de saúde não pôde estar aqui presente. Eu vou apresentar para vocês o projeto de extensão Difusão de Sistema de Tratamento de Esgoto Doméstico para Comunidades Isoladas. Esse é um projeto financiado pelo PROEC da Unesp, com eixo temático Desenvolvimento Sustentável, Estado e Sociedade. Bom, dando uma introdução a esse projeto, a gente sabe que em comunidades isoladas é muito comum a não existência ou insuficiência de redes de coleta de esgoto, e por conta disso as soluções geralmente são locais. Então, nesses dados com a fonte do Plano Nacional de Saneamento Rural de 2021, ele mostra que nessas zonas rurais o tratamento de esgoto é feito predominantemente por fossas negras. Fossas negras são basicamente um buraco no solo em que são colocados os dejetos e água proveniente do esgoto, o que não é nada correto pensando socioambientalmente, né? Acarreta poluição do solo e também do lençol freático. E por isso o objetivo principal desse projeto é difundir a técnica de fossa séptica biodigestora para tratamento de esgoto, especificamente nessa comunidade rural da bacia hidrográfica do Ribeirão de Guaratinguetá, essa área achurada aqui no mapa, né?
Então, contextualizando sobre essa área, as principais atividades nessa área da bacia hidrográfica do Ribeirão de Guaratinguetá, nas áreas de várzea, a principal atividade é a pastagem. A gente também tem cobertura florestal, com 35,8% dessa área. A gente tem a agricultura, também uma área urbana, de 2,1%, e a lâmina d'água, né? E também nas áreas da cabeceira dessa bacia, a gente tem muitas atividades de turismo, então a gente tem muitos hotéis e restaurantes. Falando um pouco do uso, da ocupação do solo dessa bacia, 65% das áreas de proteção permanente dessa bacia são ocupadas por pastagem e agropecuária, além de núcleos populacionais, né, que a maioria deles não atende às legislações e precisam de medidas corretivas urgentes. Além do que, 50% dessas áreas de preservação permanente relacionadas às nascentes são ocupadas em 47,3% por residências, por pastagem, quer dizer, 0,7% por residências e 2% por agricultura. Também um outro dado importante é que esse programa produtor de água, organizado pela Secretaria da Agricultura, com esses dados de 2020, né, que a fonte é a Prefeitura Municipal de Guaratinguetá, da cidade de Guaratinguetá, esse programa, ele em 2020 contribuiu para a restauração florestal, recuperação de nascente, e um dado importante é que ao longo desses 8 anos, esse programa também instalou 67 fossas sépticas, e isso foi bastante importante para a gente usar como modelo nesse projeto. Então, nesse projeto, as etapas, elas seguiram a metodologia participativa. Então, na primeira etapa, a gente fez a sensibilização e mobilização, especificamente com a comunidade da bacia do Ribeirão de Guaratinguetá. A gente fez levantamentos de campo e visita aos produtores rurais. Na etapa de diagnóstico participativo, a gente fez visitas aos integrantes da comunidade que ainda não utilizavam fossas sépticas, intermediadas por produtores que já utilizavam essa técnica. Na terceira etapa, a gente fez um planejamento participativo, né, para saber o plano operacional que a gente teria para a instalação dessas fossas sépticas na comunidade. E, por fim, na quarta etapa, a gente fez a execução das atividades que envolveu a motivação da comunidade e também oficinas e principalmente desenvolvimento de material didático para distribuir para essa população, né? E, por fim, a gente tem o monitoramento e a avaliação do acompanhamento desse projeto. O monitoramento a curto prazo ele pode ser feito através do índice da qualidade da água, né? E a médio e longo prazo ele pode ser feito pelo índice de mortalidade infantil, expansão do turismo, mas a avaliação da equipe executora, especificamente, foi feito por indicadores de habilidades interpessoais, ou seja, o questionário 360. Então, como resultado desse projeto, a gente fez o levantamento, né, de informações e também trocas e visitas presenciais com os proprietários rurais da bacia do Ribeirão Guaratinguetá, contemplado pelo programa de produtor de água, porque eles tinham já fossas sépticas biodigestoras instaladas, então eles serviram como modelo. E através dessas trocas de informações, a gente pôde elaborar um material didático, que foi cartilhas e folhetos, e nessas cartilhas e folhetos a gente apresentava modelos comerciais de técnicas de fossa séptica biodigestora, como o da Aqualimp, que foi o adotado pelo programa, e o da Embrapa, né, que é um modelo um pouco maior. Então, aqui a gente tem um exemplo, né, dos 2 modelos que a gente colocou na Aqualimp. Essa cartilha foi elaborada de modo bastante objetivo e simples, com recomendações de dimensionamento, instalação. Então, você pode ver que a diferença entre os 2 modelos, principalmente, é a indicação, né? O modelo da Aqualimp, ele é principalmente para residências unifamiliares, e já o da fossa séptica biodigestora, ele permite tratar maior volume de esgoto, então ele é indicado para núcleos familiares maiores, pousadas e restaurantes. E, por fim, é importante frisar que esse projeto foi desenvolvido na época da pandemia, então ele iniciou em março de 2020 até meio de 2021, então muitas das ações grupais foram suspensas por conta de protocolos mesmo, públicos, mas quando foi possível fazer ações menores e mais individuais, a gente fez as ações de conscientização com visitas, né,
mas visitas menores, visitas intermediadas pelos produtores rurais que adotavam essa técnica, e a gente fez a entrega desse material didático que foi elaborado. Então, teve ações de sensibilização e mobilização, e ações de metodologia participativa, né, com a interação entre a equipe universitária e a comunidade isolada. E, por fim, apesar do contexto desse projeto, os objetivos de sensibilização e diagnóstico participativo, eles foram atingidos através da difusão da técnica de tratamento de esgoto por fossas sépticas, e a gente tem que as ações extensionistas universitárias de interação entre a equipe universitária e os integrantes da bacia possibilitaram o desenvolvimento das habilidades interpessoais dos participantes, né, e a promoção da transformação social, que é por meio da educação ambiental e do desenvolvimento das práticas sustentáveis. Então, aqui são algumas das referências principais citadas, e seria isso. Muito obrigada. Obrigada, Jaqueline. Vamos dar sequência agora com o próximo palestrante, Aldo Ariel Gomes Ortega. Bien, nuestra memoria sobre facilitando la gestión empresarial de pequeñas empresas a través de soluciones de software. Mi nombre es Aldo Ariel Gómez, soy licenciado en Análisis de Sistemas de la Universidad Nacional del Este, Facultad Politécnica. Bien, el contexto es el siguiente. Las pequeñas empresas juegan un papel fundamental en la economía de Paraguay. Forman parte de la gran parte de la recepción de mano de obra paraguaya. Sin embargo, enfrenta diversos desafíos para garantizar su crecimiento y sobre todo sobrevivencia. Poseer una gestión efectiva de la empresa es un factor clave en estos desafíos. Entonces, la Facultad Politécnica, donde se desarrolla la carrera de Análisis de Sistemas, estableció como una de las actividades de extensión desde el aula el presente proyecto. Este proyecto se desarrolla dentro de una asignatura que es Ingeniería de Software 4, que está en el 6º semestre. Entonces, se ha identificado la problemática central del trabajo, que es facilitar una buena gestión empresarial a las empresas y por medio de esto proveerles empoderamiento. Y como objetivo entonces tenemos el de explorar el uso del software de gestión para beneficiar a estas pequeñas empresas y mejorar su desempeño. Entonces, como objetivos específicos tenemos hacer un análisis y evaluación de las necesidades de software de gestión en cada empresa, investigar la viabilidad y los beneficios que va a recibir esa empresa con un software a medida, comparar con opciones existentes en el mercado, principalmente en cuanto al costo de la implementación de un software de mercado. Vamos a demostrar la implementación de un caso de estudio para identificar las ventajas y los desafíos que conllevó la implementación y cómo los estudiantes recomiendan esa implementación para seguir ofreciendo más soluciones en siguientes ediciones de la asignatura. Como materiales utilizados en estas actividades figuran las computadoras personales propias de los estudiantes, su propio material de estudio, software de desarrollo de aplicaciones, base de datos y herramientas de análisis de datos. También los materiales de lectura propios del programa de la asignatura Ingeniería de Software 4, además de instrumentos de recolección de datos. Hasta el momento tenemos beneficiados 17 empresas de Ciudad del Este y otros municipios limítrofes, y se han involucrado 90 alumnos desde el año 2021, donde se dio comienzo a esta actividad en sí. Entonces, los estudiantes como actividad hacen el análisis de las áreas de gestión de cada empresa beneficiada, evaluando qué opciones hay en el mercado y analizan la posibilidad de un software a medida. De hecho, lo desarrollan para cada empresa beneficiada. Finalmente, hacen un análisis comparativo entre las soluciones existentes y el resultado del software a medida proveído.
Entonces, pasaremos a mostrar un caso de estudio de este proyecto para la empresa Paraguay Cultiva. La empresa se dedica a comercializar hortalizas, pero de manera mayorista, es decir, a comercios como supermercados, minimercados y demás, proveyéndoles de estos productos de hortalizas verdes, por lo que sale un poquito del modelo tradicional de comercio. Los estudiantes involucrados en este caso de estudio son Gabriela y Milena, alumnos de la asignatura en cuestión, conjunto con la ayuda del profesor Osvaldo González. Este caso de estudio es reciente, es del año 2023. Bien, siguiendo las metodologías ya nombradas hace un rato, estos estudiantes y los demás para cada empresa beneficiada hacen evaluación de las necesidades, pasando por un diseño de la solución para posteriormente desarrollar, gracias a las metodologías de desarrollo ya aprendidas en semestres anteriores, la aplicación informática que dará solución a la gestión de las áreas a encarar. Bien, para ello se valen de las herramientas propias de un desarrollo de software como lenguajes de programación, bases de datos y técnicas de desarrollo que involucran el trabajo en equipo. Pasando un poco ya a los resultados que provee este proyecto, lo más resaltante sería el empoderamiento de la empresa, ya que se le facilita un software de gestión que a costo de mercado, en este caso de estudio, estaría oscilando los $10.000 a $22.000. El proyecto le provee el software de gestión con las áreas analizadas y hace un cálculo de cuánto estaría pagando esa empresa a una empresa de desarrollo de software en caso de llevarlo a desarrollo de manera particular. Entonces los alumnos proveen un sistema informático. Este es el caso de estudio de Paraguay Cultiva. Vemos la pantalla de inicio de sesión, una pantalla de gestión de productos, los tipos de informes que va proveyendo, y cada proyecto termina con unas preguntas al público, o sea, a los funcionarios de las empresas en cuanto a la receptividad. Vemos para este caso de estudio que están conformes con el sistema, que lo consideran de un uso fácil y en parte fácil. Otras empresas beneficiadas son lo que figuran en esta lista actualmente, como les dije, 17 de diferentes rubros: hamburgueserías, odontologías, escuelas de música, diferentes tipos de empresas. Estos alumnos también presentan en la asignatura los avances y la conclusión de su implementación. Acá tenemos fotos del momento de entrega de estos avances y resúmenes en el aula. Si se fijan, en los momentos de pandemia también lo hicimos. El caso de Paraguay Cultiva es el que tenemos más a la izquierda, que fue recientemente presentado hace unos días nada más. Los alumnos hacen las implementaciones y los análisis in situ con los clientes, en algunos casos también mediante los medios telemáticos. Y finalmente presentan un informe de extensión para que esto pueda ser registrado como una actividad propia de extensión. Entonces logramos proveer un software de gestión a cada empresa que participa, superando así muchos desafíos que los propios estudiantes tienen y también los beneficiarios. Optimizamos las gestiones críticas de las empresas y dejamos en evidencia las ventajas del software a medida en comparación a un software de mercado. Entonces podemos concluir que los desafíos son superables con la planificación y un enfoque estratégico. Muchas gracias. Obrigada, Aldo. Vamos dar sequência, seria a apresentação do Miguel Olivetti Espina, que vai ser apresentado pela Ana Clara. Tá, perfeito. Ok, pode dar início.
Bárbaro. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Ana Clara López de Lucas, soy licenciada en comunicación y este es un trabajo que presentamos junto con doctorando, más bien, Miguel Olivetti Espina. Ambos somos docentes de la Universidad de la República y en el día de hoy venimos como docentes del programa AP. Lo que vamos a presentar hoy es un trabajo sobre el análisis crítico del discurso como estrategia de transformación socioterritorial, el caso del trabajo comunicacional con cooperativas de reciclaje. A modo de contexto, el programa APEX es un programa integral e interdisciplinario con 30 años que está anclado en territorio, en el municipio A, que es el municipio más grande de Montevideo, y es un programa transversal a la Universidad de la República y tiene como fin y objetivo guiar a la universidad en la vinculación con el territorio. Es decir, es la universidad parte del territorio en diálogo con los actores sociales que habitan ese espacio. Bueno, este trabajo, que por el tiempo acotado voy a tener que resumir muchísimo, emerge de la Plataforma Integral de Formación, Medio Ambiente y Territorio. Cabe destacar que la estructura docente que estructura al programa hace que nosotros tengamos una doble inscripción en unidades académicas temáticas, que serían como las cátedras, que son cajoncitos más estables, y plataformas integrales de formación, donde son plataformas que emergen a partir de problemas territoriales y están en diálogo con, contienen todo el acumulado del trabajo de ese problema y además lo componen una o más unidades académicas temáticas. Este caso que venimos a presentar hoy, está enmarcado dentro de esta PIF Medio Ambiente y Territorio con el eje de reciclaje y territorio, el cual emerge de la problemática de una cooperativa de trabajo en sí, una cooperativa de reciclaje de La Paloma, que está ubicada en el Cerro, en Montevideo, barrio perteneciente al municipio A, y que emerge en un primer momento a partir de la necesidad de abordar procesos comunicacionales con anclaje territorial. Bueno, creo que no lo dije al principio, ambos tenemos formación en comunicación, y bueno, ante la necesidad de trabajar procesos comunicacionales desde una perspectiva crítica, entendimos que la comunicación tiene herramientas para poder abordarlas, entonces nosotros empezamos a trabajar con herramientas de análisis crítico del discurso desde una perspectiva sociosemiótica multimodal para llevar adelante esos procesos críticos que la cooperativa quería abordar. Entonces, para eso, en la primera etapa del proyecto que se estableció, nos propusimos analizar las diferentes representaciones del trabajador reciclador en campañas publicitarias de la Intendencia de Montevideo y, bueno, a partir de herramientas que brinda el análisis crítico del discurso. Bueno, nosotros, dentro de las herramientas que brinda el análisis crítico del discurso, tomamos 3 herramientas para ese análisis de las representaciones y de una perspectiva con un gran componente participativo. Es decir, nosotros en realidad trabajamos con ellos estas herramientas para luego pasar a ese proceso de análisis de representaciones audiovisuales. Y las herramientas que se seleccionó para ese proceso de análisis fueron 3. Fueron la exclusión, personalización, impersonalización y determinación e indeterminación. Con estas herramientas nosotros buscamos desconstruir algunos criterios que estructuraban los audiovisuales que establecían la Intendencia de Montevideo y para poder desnaturalizar aquellos
discursos naturalizados que están presentes y poder llegar a la conclusión si están alineados con los objetivos que la cooperativa se plantea o si construyen otras realidades paralelas a lo que es a los fines de la cooperativa en sí. Bueno, ¿qué resultados tuvo la aplicación de estas herramientas? Bueno, a partir de ese proceso participativo, además que emerge de la cooperativa, pero además hace partícipe a otras cooperativas de recicladores que están presentes en Montevideo, se empieza a concluir que hay que generar procesos comunicacionales que resignifiquen el rol del trabajador reciclador en Montevideo, y se acordaron 3 ejes discursivos que tienen que guiar esos procesos comunicacionales. Y uno de esos ejes es la relación entre la tecnología y las personas en el contexto medioambiental, hacer visible la representación de los trabajadores, porque en las campañas, en los procesos eran sumamente invisibilizados, y analizar las representaciones de los atributos identitarios autodefinidos por los trabajadores como que ellos son agentes creativos, el rol de educador ambiental y por encima de sus tareas fabriles. Actualmente estos 3 ejes dieron otros resultados que, por ejemplo, hoy se estaba presentando un circuito limpio, en donde tiene una gran presencia el trabajo con diferentes actores territoriales, en donde busca integrar a personas que viven en determinados territorios a ese proceso de reciclaje, y no solamente a nivel individual, sino también en la cogestión de ese circuito limpio. Y bueno, este proceso sigue en marcha, pero esta primera etapa derivó en estos resultados. Muchísimas gracias. Obrigada, Ana. Vamos dar sequência com a Ana Margarida. Boa tarde a todos. Eu vou falar sobre a experiência de extensão e pesquisa Quintais Produtivos da Agricultura Familiar, Protagonismo Feminino, Economia Solidária e Implementação dos ODS da Agenda 2030. Esse trabalho foi feito por mim, Ana Margarida, sou docente na Unesp Jaboticabal, e pela minha orientanda, Eduarda Braga, e outros integrantes da equipe. Teve financiamento da Coordenadoria de Ações Afirmativas e da COP, Coordenadoria de Permanência Estudantil. A introdução aos quintais produtivos, eles são gerenciados por mulheres, né, tem uma gestão feminina, tem uma ação de estudantes, né, com as bolsistas e minha, e desenvolvido junto da Associação de Mulheres Agricultoras Familiares do Assentamento Rural Terra Rica, AMAR, aqui no distrito de Córrego Rico, Jaboticabal, São Paulo. Aqui um pouco dos quintais da produção feminina, que a gestão é feminina, as mulheres plantam e produzem. Aqui a produção feminina, aqui na bovinocultura leiteira, aqui com verduras. Os objetivos: caracterizar a dinâmica da gestão feminina nesses quintais, analisar se essa gestão ela implementa os ODS da agenda e divulgar a importância do protagonismo na agricultura junto a pequenos produtores e estudantes universitários. A metodologia é um estudo de caso feito por entrevistas, observação direta nas propriedades, e vamos criando um banco de dados com esses depoimentos, fotos e vídeos. É feita uma análise de conteúdo e extraídas categorias de análise. Aqui, durante as entrevistas, a interação dos estudantes com os produtores, com as senhoras que produzem essa produção de alimentos. Aqui os resultados.
As mulheres são verdadeiramente as responsáveis pela produção de variedade grande de alimentos, como hortaliças, verduras, legumes, frutas, cereais, carnes, ovos. Esses alimentos são empregados para consumo, venda, troca e doação. E com isso se estabelece a dinâmica da economia solidária, né? Essa história de consumir, própria família, vender e trocar ali na própria comunidade rural. Tem muita troca de saberes sobre a dinâmica da troca, dos produtos à venda. O protagonismo feminino também é divulgado no Instagram do projeto, né? Que mais? Aqui a produção das senhoras, hortaliças, aqui as feirantes, aqui o resultado da venda para o PAA, né, de aquisição de alimentos, né, programa de aquisição de alimentos para agricultores familiares. Aqui um almoço, um verdadeiro encontro, né, que fica esse encontro, a extensão, ela propicia isso, encontro de saberes, encontro de pessoas, histórias de vida, encontro de almas, né? Fizemos um almoço com fraternização do Dia Internacional da Mulher. Aqui a agenda maravilhosa 2030, tem só 8 anos, mas já é uma grande política pública internacional de referência, e a conclusão é que o protagonismo feminino ele é fundamental para que se fortaleça a agricultura familiar e implantação dos ODS, principalmente o ODS 2, ligado à fome zero e agricultura sustentável, e o ODS 5, igualdade de gênero. Muitas vezes se pensa, quando vai pensar a implantação dos ODS, que é uma coisa inalcançável. E muitas comunidades têm resistido, têm praticado a resistência, e já, como ocorre aqui no nosso trabalho de pesquisa e extensão, já estão praticando a agenda. Muita dificuldade, mas ela já está acontecendo, como os ODS aí. A gestão feminina, ela promove segurança alimentar, por meio da economia solidária e implementação do ODS. Todos nós exercitamos a cidadania e a troca de saberes, técnicos científicos, e com isso mais um ODS é praticado, que é o ODS 4, Educação de Qualidade. Que só trouxe mais algumas figuras que ilustram o trabalho, que para mim ela é muito emblemática, por ser uma criança, e o poder da educação, da cultura, né, na gestão feminina. Aqui uma imagem do ODS 2, ODS 4, de Educação de Qualidade, e ODS 5, Igualdade de Gênero, que são os principais ODS que conseguimos alcançar. Agradeço o espaço desse momento tão importante para as universidades aqui envolvidas. Obrigada. Boa tarde a todos. Obrigada, Ana. Gente, o apresentador Ronges ainda não apareceu, então eu vou abrir para esse tempo que a gente tem restante de 9 minutos para perguntas. Então, se alguém quiser fazer algum comentário, ou então quiser entrar em discussão com algum outro apresentador, pode ficar à vontade. Achei muito interessante a apresentação da Lisângela, porque me remeteu ao meu primeiro trabalho de extensão. Minha dissertação de mestrado foi feita em Vaporunduva e foi marcante para mim, né, como recém-formada, e isso foi há muito tempo, há 30 anos atrás, e para os meus estudantes também foi marcante essa experiência junto a esse povo que tem muita história de resistência, luta, sabedoria. Foi muito importante reencontrar a tua apresentação aqui para mim. Obrigada por essa consideração, e acho que você abre, né, uma questão, e eu coloquei ali como ponto importante para a gente, né, extensão universitária, nesse sentido mesmo dialógico, né, tem o envolvimento da comunidade, indicando a demanda. Então, não, né, eles vão avaliar se aquele projeto é adequado ou não, é pertinente para os objetivos deles, para as demandas deles, dialogando com a gente. E com esse projeto eu estou vendo quanto que é importante, né? Estou coordenando junto com a professora Helena França esse projeto, o quanto está sendo formativo para os nossos alunos da graduação, né? O quanto que eles aprendem
por conta, né, não só do processo de organização das oficinas aqui na UFABC, da elaboração dos tutoriais, dos materiais didáticos, mas, sobretudo, da vivência, né, de estar com o corpo lá, de ir para o quilombo, né, de vivenciar ali aquela comunidade e de aprender com eles, né? Então, acho que quebra uma coisa muito importante para os nossos alunos, que eles estão indo ali para contribuir, para ensinar, mas, sobretudo, e também para aprender, porque eles estão aprendendo ali o tempo inteiro, né? Com os conhecimentos tradicionais, com os diálogos, com a vivência na comunidade. Então, assim, de uma pertinência incrível, e aí eles estão também ficando mobilizados para pesquisa, né, para dar continuidade em outros projetos de extensão, enfim. Acho que é uma coisa importante só para que a gente precisa ressaltar, e acho que pelo tempo de 7 minutos a gente não coloca. O que a gente precisa muito, eu acho que na UFABC a gente está vivenciando isso, imagino vocês, foram cortados muitos recursos, né? Então, o ano passado, que agora os recursos estão voltando novamente, mas, assim, a gente teve pouco recurso, a gente pediu um X, a gente teve 1/3 do que a gente pediu para realizar as 3 oficinas ali que a gente está fazendo, né? E a gente só está conseguindo fazer porque o Quilombo de Vaporonduva, que é super organizado socialmente, politicamente, economicamente, está sendo parceiro, né, de receber a gente, de ter a hospedagem, de conseguir garantir nossa alimentação também, enfim. Então, acho que precisa, né, da gente também... Sabe agora com a curricularização, né? Vamos ter esperança que amplie, né, com a história da acreditação da extensão, né, dos créditos, né? Isso. Os recursos são fundamentais. Fundamentais. E esse trabalho foi fundamental na minha formação e contou 50% da minha contratação como docente, foi o olhar que a banca teve pela minha atuação ali junto da equipe em Vaporonduva. Daí nós voltamos, eu voltei depois de um tempo, eu fiz parte da equipe que implantou o Nesp Registro, que também está desenvolvendo um trabalho ali com eles, ali pertinho, né? Uhum. Mas realmente, isso que você colocou, os recursos é um desafio, mas vamos ter esperança agora, eu acho que melhora com a extensão acreditando, né? Exato. E o Oriel, né, ele tatuante, né, você falou, ele era criança quando... Acho que ele tinha uns 13, 14 anos, ele ficava em volta da equipe, assim, conosco, sempre conosco. Ele perguntava o que fazia para fazer uma universidade, daí ele já falava, eu quero ser advogado porque eu quero defender os direitos do meu povo, da minha comunidade, que tinha a história terrível da barragem lá, que até hoje não saiu, tá? E ele falava isso, eu acho importante. Acho que você levanta 2 pontos, né? Não sei se eu posso fazer comentário, se eu estou passando na frente de alguém, mas eu acho que você levanta mais 2 outros pontos importantes, né? Quando a universidade vai para essas comunidades, estabelece o diálogo de maneira não hierarquizada, mas o diálogo de verdade mesmo, os nossos estudantes, a gente vai se aproximando também daquela juventude, né? E a universidade começa a ser também, olha, é possível, né? É possível, sim. Para todo mundo, né? Então, acho que esse é um ponto. E um outro ponto que você levantou, e que eu não sei em que medida também, eu acho que assim, a gente acho que está levantando pouco aqui nessa mesa, mas que eu considero super importante, tem sido um foco meu de preocupação na UFABC, é que a curricularização da extensão, ou seja, as disciplinas extensionistas, eu super, né, defendo, eu acho que elas são importantes, mas eu acho que a gente vai precisar fazer muitas maiores reflexões da gente não banalizar a extensão universitária. Sim. Sobretudo na minha área, que é na área de ciências humanas, eu sou das ciências humanas, eu sou da geografia, da gente não começar a confundir estudo do meio, trabalho de campo, enfim, que a gente faz com os nossos alunos das licenciaturas, confundir isso como extensão. Sim. Isso talvez porque elas dessem um suporte, né? Podem dar o suporte, mas não virar, como você falou, banalizar, né? Banalizar e achar que é só saindo com os nossos alunos da universidade para outros espaços, que isso é extensão. Né? Acho que a gente tem que demarcar uma fronteira importante, que extensão
requer diálogo, requer construção coletiva, né? Enfim, isso acho que é super importante, e isso significa o quê? Investimento, e que as universidades também vão ter que desburocratizar processos, que é processos de solicitação de recursos, quando a gente, né, depois faz a prestação de contas, a solicitação de transporte, tudo isso ainda é muito penoso, né, dá muito trabalho. Deixa eu te contar para você e para os demais participantes. Nessa experiência dos quintais produtivos, uma das meninas, das jovens do assentamento, se aproximou da gente, dos jovens, e pediu informação sobre isenção de taxa de vestibular e cota, e ela está hoje cursando agronomia, para você ver como essa proximidade, essa aproximação, né? Como que é importante. É fato, isso aí é fato, é um dado, né? O que falamos para ela: se prepare, estuda muito, desenvolva a resiliência e a paciência, que a universidade para fortes. É isso. Pessoal, encerramos nosso tempo, então. Eu agradeço a participação e a apresentação de todos. Muito obrigada e boa tarde. Eu agradeço. Boa tarde, fiquem bem. Tchau, tchau. Obrigadão. Tchau. Tchau.